Deus continue te abençoando de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, nos capacitando para nós superarmos a adversidade neste mundo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa luta é contra os principados. Que Deus venha nos capacitar, irmão, para nós perseverarmos servindo a Deus. Duas coisas nós viemos, duas coisas. O motivo ao qual da sua existência é servir a Deus. Segundo, esperar seu Filho Jesus Cristo. Amém? Essa expectativa da igreja, né? E a responsabilidade de servir a Deus, cumprir o ID. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso é servir a Deus. E além de pregar o evangelho servindo a Deus, esperar seu Filho Jesus, o arrebatamento da igreja. Meus queridos, eu quero falar neste momento sobre as trombetas. Amém? Números capítulo 10, fala as duas trombetas de pratas. Falou o Senhor a Moisés dizendo: faz duas trombetas de pratas, de ordem batida as farás, e te serão por convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocares ambas, então toda a congregação se congregarão a ti à porta da tenda da congregação. Essas duas trombetas aqui de números, né, que é as trombetas do Antigo Testamento, e as trombetas do Antigo Testamento eram uma função, tinha como função um instrumento de Deus para organizar as festas religiosas de Israel. Aqui em Números fala que as duas trombetas, as trombetas de convocação para as festas religiosas em Israel. Não é a trombeta de Apocalipse, né? Distante eu leio, por gentileza. Não é a trombeta do arrebatamento. Aqui do Antigo Testamento é a trombeta para a convocação das festas religiosas, né, de Israel. Também era tocada clamando o povo para a guerra e para as batalhas. Aí tocava essas duas trombetas com duas finalidades: para a convocação das festas religiosas em Israel e convocar o povo para guerras e batalhas. A vida não é só de festa, né, irmão? Além disso, Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus, né, de festas, festas santas, né? Comemoração. Quer ver? A festa no céu quando o pecador se arrepende. Olha que coisa linda, né? Tem um objetivo fundamental das festas de Deus, principalmente essa: convocação para as festas religiosas em Israel. Isso é bacana. Também, meus queridos, as trombetas tocavam para convocação de guerras e batalhas. Então, como eu falei, a vida não é só de festa. Enfrentamos guerras e batalhas. Existe batalhas que é interna, né? Existe guerra externa. Quer dizer, ninguém consegue lutar sozinho. Entendeu? E a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados, né? Existe guerra, existe batalha. Batalhas são dentro de você. Aí é sós, aí você vence essas batalhas buscando a cura interior, cura da sua alma, né? Sua alma precisa de restauração, seu espírito precisa se comunicar com Deus, né? Para nós ganharmos mais intimidade com Deus. Então ninguém vence guerras ou batalhas sozinho. Precisamos de Deus. Tanto a batalha interna, que é dentro de nós, precisamos da ação de Deus. Guerra externa é um conjunto de pessoas que estão reunidos, unidos, ligados para defender o mesmo propósito. Então o Senhor é um Deus de festa, mas o inimigo do povo de Deus, o inimigo de Deus, é de destruição,
Deus é um Deus de alegria, irmão, de paz, de amor. Diz a Bíblia que a vontade de Deus ela é perfeita, ó, boa, perfeita e agradável, né? Deus é um Deus de alegria. Deus quer transbordar alegria no seu coração. O inimigo quer frustrar, o inimigo quer trazer tristeza, né? Decepção, angústias, né? Trazer angústia para a alma. O próprio Davi falou: por que está batida a minha alma? Por que perturba-se de mim? Aí ele respirou fundo: ainda louvarei o Senhor. Deus é um Deus de alegria, irmão. Deus não é um Deus de confusão. Mas Deus capacitou anjos, Deus capacitou homens, Deus enviou seu filho Jesus Cristo para morrer por nós. Deus enviou o seu Espírito Santo na terra para nos capacitar para nós vencermos as batalhas e as guerras. Então, essas duas trombetas, em Números 10, para convocar para reunião solenes dos sacerdotes também. Essas duas trombetas era para convocar os sumos sacerdotes, os sacerdotes de Deus, o sumo sacerdote e o sacerdote de Deus, ó, para reunião solene, para discutir os projetos, né? Para uma orientação específica. Deus chamava o seu sacerdote para um diálogo, para o melhoramento dentro do culto, para o melhoramento das missões, né? Transmitir experiência para o sacerdote. O que nós aprendemos, irmão? Nós somos sacerdote de Deus, somos um eterno aprendiz, né? Quem para de aprender, para de crescer. Nós não somos sacerdotes, né? Sacerdotes de Deus, que precisamos mais e mais de experiência e conhecimento, né? Nós somos sacerdotes de Deus, mas precisamos ser instruídos por Deus, todos os momentos, né? O sacerdote ia para ouvir a voz de Deus para não errar na instrução da obra. Deus quer trazer instruções para o sacerdote. Tem sacerdote que não quer mais aprender, tem sacerdote que desqualifica o outro sacerdote, querem ser melhor do que o outro sacerdote. Não existe, meu irmão, melhores. Existem homens convocados por Deus, existem homens que Deus levantou para cumprir um propósito, mas são homens sujeitos a falhas, homens que são seres humanos que dependem das instruções de Deus, homens limitados em tempo, espaço e circunstância, que dependem das instruções de Deus. Uns têm mais, uns têm menos. Quem tem mais é quem deseja, que não acha ser autossuficiente. Quem tem mais é aqueles que buscam. Quem tem mais é aqueles que mais se aproxima de Deus, mais busca conhecimento, mais senta para ser ministrado. Tem sacerdote que não quer sentar para ouvir outro sacerdote, porque Deus revelou para o sacerdote para ministrar para o outro sacerdote, como Moisés. Moisés ministrou para os sacerdotes as leis de Deus, porque Moisés falava com Deus face a face, meu irmão. Olha o nível de aproximação. Deus, porque Moisés buscava a Deus com sinceridade. Deus se revelou profundamente para Moisés, né? Tem sacerdote que tem mais intimidade que eu. Tem sacerdote que tem mais aproximação, mais intimidade, mais revelação, mais revelação de Deus para transmitir para o sacerdote. Deus quer unir os sacerdotes, né? Deus quer unir o seu sacerdote, porque não adianta nós se isolarmos. Se você desqualifica, você sendo sacerdote, desqualifica outro sacerdote, não dá honra a outro sacerdote, né? Despreza o outro sacerdote, as ovelhas vão te desprezar também. Você está ensinando as ovelhas a não valorizar o homem de Deus. Não é assim? Você está desqualificando o outro sacerdote. Você está trazendo divisões no corpo de Cristo. Mas eu não estou falando, mas você está agindo. Você não fala para as ovelhas perseguir, desfazer, desqualificar o sacerdote. Mas pelos seus atos, as ovelhas estão observando as suas ações e vão fazer o mesmo. Humilha, pisa, despreza. Você está desprezando o homem que tem uma aproximação do trono de Deus. Você é sacerdote
e honre o outro sacerdote. Não despreze outro sacerdote, meu irmão, porque você está ensinando a igreja a desprezar os homens de Deus. Isso aí é uma estratégia maligna do diabo. Tem sacerdote que tem ciúme do sacerdote. Ah, não vou dar oportunidade a ele não, que ele pode dividir a igreja. Que é isso, meu irmão? Que é isso? Primeiro, a sua insegurança, entendeu? Traz consequência para o seu ministério. Se você crê que Deus te chamou, acabou, meu irmão. O que é de Deus ninguém toca. O que é de Deus maligno não toca. Tenha convicção do seu chamado. Fique desconfiando de um. Eu sei que tem pessoas que não vigiam realmente. Tanto sacerdote como ovelha. Tem o bode e tem as ovelhas. Mas para isso, você vai conhecer quem é quem pelas suas ações. Então, meus queridos, todos os sacerdotes estão unidos por mesmo propósito. Na convocação, quando as trombetas de números tocavam, primeiro, para as festas religiosas, né? Segundo, reunir para as guerras, batalha. Olha aí. No momento das guerras, das batalhas, aí que a igreja tem que estar unida. Aí que o sacerdote tem que estar unido, que a nossa luta, sacerdote, não é contra a carne e contra o sangue. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. São poderosas em Deus. Em Deus. A sua arma é poderosa em Deus. A nossa luta não é contra o homem, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra os demônios. Tem que haver unidade, unicidade, ligamento. Eu falei sobre, né, a igreja primitiva vivia na comunhão, no partir do pão e das orações. Comunhão, ligamento. Estava ligado tanto longe quanto perto, estava juntos para os bons e piores momentos. Deus trabalha onde há unidade. Deus não trabalha em divisão. A igreja tá na terra para um propósito, para um fundamento. Agregar os céus. Reconciliar o homem. Reconciliar os pecadores a Cristo. Deus te levantou, sacerdote, para isso. Aí quando o sacerdote começa a ser exaltado, Deus permite que a tempestade chegue. Aí deixa ele sozinho na igreja. Para ele se tornar um ser humano melhor. Aí ele vai refletir, poxa, onde eu errei. Então, as trombetas tocavam para o quê? Uma convocação. Deus está te convocando para uma grande batalha, sacerdote. Você tem que ensinar a igreja, você tem que preparar a igreja para grandes batalhas. Que Deus vai te dar carro, que Deus vai dar casa. Deus pode dar tudo isso? Dá, se você está preparado para receber. Porque tudo que Deus te deu, você vai dar para o nome dele ser glorificado. O que Deus te deu é para o nome dele ser glorificado. Tudo que Deus te deu para o nome dele ser glorificado. Para as pessoas glorificar a Deus pelas bênçãos que Deus te deu. Não é para você se exaltar. Não é para você achar que você é bom. Bom é Deus, meus queridos. Então, para as festas religiosas. Aí, festa no templo. O sacerdote estava junto. Para ouvir Deus falar. E a maioria do sacerdote, a maioria dos sacerdotes estão tudo separado, A minha igreja, você não tem igreja. Os meus dons, você não tem dons. As minhas ovelhas, tudo é do Senhor. Que você vai prestar conta naquele grande dia. Deus te deu uma missão. Deus consagrou você para cumprir um vocacionado. Mas as ovelhas do Senhor. Porque tanta competição. Um prega melhor, outro. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. A glória de Deus. Né? Aí a gente vê festas religiosas nos templos. As pessoas não vão. Vamos se unir. Vamos unir a nossa visão, os nossos propósitos. Aleluia. Vamos unir as nossas missões. Nós estamos unidos, sacerdote, para cumprir um vocacionário que Deus nos confiou. Jesus veio buscar uma igreja, um corpo, um organismo. Também para a convocação das reuniões solenes, o sacerdote comparecia nas reuniões. Também para a convocação de todo o povo em geral. Além do sacerdote, as ovelhas iam atrás. Porque você é o espelho, você que faz a diferença, sacerdote. Deus te chamou para você influenciar, trazer boas referências. As ovelhas estão te observando.
Ela vai te seguir. Então você tem que ser diferente. Amém? A trombeta do Antigo Testamento está relacionada, né, para as convocações, festas, né? Convocações, as festas, as guerras, para as reuniões de sacerdote. Amém? A trombeta do arrebatamento é outra. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 15, 51, diz assim. Vamos lá? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos serão transformados no momento no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pronto. Essa trombeta de Números 10 é diferente. A trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, é outra trombeta. Aqui é para os mortos ressuscitar em Cristo Jesus. Aqueles que morreram em Cristo, o toque da trombeta, da última trombeta, vai ressuscitar. Deus está convocando os mortos em Cristo para ressuscitar. Meu Deus. Isso é o toque do arrebatamento da igreja. Aleluia. Trombeta vai tocar. Meu Deus. Também é uma trombeta de convocação para ressuscitar os mortos em Cristo. Aqueles que morreram salvos vão ser ressuscitados. E a igreja, nós como igreja, seremos transformados. Um corpo incorruptível, meu irmão. Um corpo que não depende da água nem do pão para se alimentar. Meu Deus. Toma posse dessa palavra. Então, Números 10, essa trombeta é para convocação. Aleluia. Para guerras, festas e reuniões do sacerdote. E a trombeta, 1 Coríntios 15, 51 em diante, é para os mortos ressuscitar e nós seremos transformados. Amém? Ore por mim, ore por meu ministério, por minha família, pela vida dos meus filhos, ore por você também. Deus abençoe. Deus, quebra as divisões dos sacerdotes. Abre os olhos do sacerdote, fale na consciência deles, que o propósito é um só, agregar almas para o reino de Deus e o teu nome ser glorificado. Coloca no teu coração temor para um sacerdote com o outro. Coloca amor de um sacerdote para com outro, Deus. Que o sacerdote venha honrar outro sacerdote. Aleluia. Que o sacerdote venha até exortar e ensinar o sacerdote com sabedoria. Deus, destrói o espírito da divisão que estão sendo construídos nos laboratórios de Satanás para trazer divisão no seio da igreja, para trazer confusões sacerdote com sacerdote, Pai. Amarra esse espírito maligno e joga no abismo, em nome de Jesus. Que haja união no seio da igreja, ovelhas com ovelhas, sacerdote com sacerdote, Deus. Une sacerdote deste mundo, une as ovelhas também neste mundo para cumprir um só propósito, um só desígnio na terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus abençoe, que haja unicidade no corpo de Cristo, para a glória do nome dele. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós.